Chegou o dia de reagir aos comentários de vocês no vídeo de como se proteger dos curiosos, das pessoas invasivas e como se proteger com classe. Esse vídeo rendeu ótimos comentários e se você quer ver pessoas tóxicas sumirem da sua vida, é só começar a respondê-las. E mais do que isso, é começar a deixar de ser bonzinho demais. Você vai perceber que essas pessoas vão se incomodar a partir do momento que você não aceita a falta de limites deles. A partir do momento que você não aceita a indelicadeza e até mesmo a invasão de limites que eles tentam impor sobre a sua vida. E eu também decidi gravar esse vídeo num momento muito especial aqui para o canal e eu quero aproveitar e te agradecer se você é inscrito aqui no canal, se você acompanha o meu trabalho, tem acompanhado os vídeos tanto na fase anterior quanto nessa nova fase. Muito, muito, muito obrigada. Chegamos aos 100 mil inscritos aqui no canal, já somos mais de 100 mil pessoas reunidas aqui com esse propósito de continuar evoluindo, de continuar crescendo. Muito obrigada pela sua confiança, pela sua inscrição e por você estar aqui também toda vez que você comenta, toda vez que você dá like, toda vez que você deixa um hype no vídeo. Isso ajuda muito para o YouTube entender que o meu trabalho é relevante, isso já é uma contribuição e tanto, então muito, muito, muito obrigada. Mais pra frente, quando chegar a plaquinha dos 100 mil, eu vou gravar um vídeo especial falando algumas coisas sobre essa questão dos 100 mil, para quem deseja de repente trabalhar com isso, com a internet. Enfim, tô pensando ainda como elaborar, mas deixa chegar a plaquinha e aí eu falo melhor com vocês sobre essa nova fase, sobre essa nova etapa, mas eu não poderia deixar de fazer esse próximo vídeo já agradecendo de todo o coração a você que acompanha aqui o canal, você que é inscrito. Muito obrigada. Antes de eu começar com os comentários daquelas boas respostas para você dar para os curiosos, para aquela pessoa que fica investigando muito a sua vida, que às vezes passa dos limites e é totalmente sem noção, a Thaís resumiu bem o vídeo com uma maestria incrível. Ela disse assim, que coisa, né? Nós, pessoas sensatas, é que nos preocupamos em como lidar com pessoas inconvenientes e ainda por cima sendo educados. Mas o ideal seria que as pessoas inconvenientes aprendessem a ficar de boquinha fechada. E a Tati, ela comentou que é a mesma história de que fazemos terapia para lidar com quem realmente deveria fazer e não faz. Terapia, ela colocou entre aspas, mas as pessoas que realmente são totalmente sem noção na vida. Ou seja, quem é sem noção, às vezes essa pessoa ela não sabe, ela não tem essa consciência que ela é sem noção. Então muitas vezes nós nos preocupamos em dar uma resposta mais polida, dar uma resposta mais educada. E muita gente ficou incomodada quando eu disse se proteja dos curiosos com classe. Eu também falei como manter segredo e afastar os curiosos sem parecer grosseiro. E tem gente que tem aquela ideia de que se a pessoa passou dos limites com você, você não tem que se preocupar em ser grosseiro ou você não tem que se preocupar em ter classe com essas pessoas. É aí que você precisa saber como sair de situações que às vezes a pessoa ela te coloca numa situação tão difícil e você acaba soltando informações que às vezes você não gostaria. Uma coisa é você falar de algo que não vai te prejudicar ou algo que para você não tem relevância. Agora, o problema é quando o curioso ou o sem noção, ele te faz falar coisas que você não gostaria e depois você se arrepende. Ou ele fica sabendo de pontos da sua vida que depois ou ele vai espalhar, ou ele vai jogar contra você, ou até mesmo no ambiente de trabalho ele pode te prejudicar de alguma forma. Ou pessoas invejosas que você também não quer ficar dando detalhes da sua vida, se você é uma pessoa mais reservada. Então é muito complicado quando a gente acaba soltando informações que a gente não gostaria e é por isso que a gente precisa se proteger, sim. O que eu gostei de acompanhar os comentários, obviamente eu não vou conseguir trazer para o vídeo todos os comentários aqui, se você quer acompanhar, tá um belo de um bate-papo lá, é que tem vários times, e aí tem um time daquelas pessoas que não tem problema em falar, olha, não te interessa. Entende? De dar essa resposta. Quando uma pessoa é invasiva, quando ela pergunta algo que você não quer responder, como por exemplo, quanto você ganha, você simplesmente responde que não te interessa. A Ilanice, por exemplo, ela disse assim, o vídeo é ótimo, mas prefiro dizer para qualquer que seja a pessoa, um sonoro não te interessa e já corto relações com tal pessoa. Ou seja, é isso, sem rodeio, não tem justificativa e eu realmente admiro pessoas que têm essa coragem
de falar, olha, isso não te interessa, isso não te diz respeito. Claro, eu sempre prezo pela educação. E o que me chamou também a atenção no comentário dela é que ela também já disse que corta relações com aquela pessoa. Ou seja, ela já não dá a possibilidade de ter uma segunda vez. Então, se a pessoa já passou dos limites, ela não gostou, ela já encerra por ali. A Catarina falou, nossa, eu já perdi a paciência com perguntas indiscretas. Respondo logo, eu não gosto de responder sobre assuntos totalmente pessoais. Pronto. Eu achei muito bom, porque ela deixa claro, olha, são assuntos pessoais, eu não gosto muito de falar sobre isso. Sabe aquela resposta do artista quando chega o jornalista de fofoca? Então, e aí, tá namorando, tá solteiro, vai fazer novela? Ai, não, esse assunto pessoal, não falo sobre isso, vamos falar sobre o meu trabalho. Então, eu acho uma boa saída também, a sinceridade, ela também funciona. Tudo depende da forma que a gente fala. Quando você fala isso, também você já corta a pessoa a ponto dela não ficar perguntando muito mais, mas por quê? Ah, mas nossa, eu sou sua amiga. Não, você já impõe, olha, esses são assuntos pessoais e eu não gosto de falar sobre isso. Então você já mostra para a pessoa que você não vai dar mais abertura, que você não vai continuar o assunto. A Viviane, ela comentou uma coisa bem interessante, porque eu falei inclusive no vídeo de às vezes você deixar em aberto, fazer uma brincadeirinha mais evasiva e você sai de fininho, mas não dá a resposta para a pessoa. Ela já acha que é melhor essa ideia de deixar muito ambíguo, muito evasivo. Ela falou que cria um ciclo de gato e rato, e aí a melhor forma que ela encara de desmontar um manipulador, que ela disse, é: eu não estou disponível para compartilhar essa informação, o que também ela já deixa bem claro. Ela não quer falar sobre isso e vamos mudar de assunto. E aí ela continua: e se plantou verde, colhe podre. Carro novo, tá podendo, hein? Recebe um. Pois é. Aí ela falou, e aí a pessoa sai da moita e diz, mas é seu? E você diz, meus bens e finanças não vêm ao caso. Vamos falar de outra coisa? Achei fino e elegante. Porque pode parecer agressivo, como eu disse, tudo depende da forma que você fala. Óbvio. Mas é preciso também ter muita coragem e é por isso que entra o deixar de ser boazinha. Como eu disse, tem muitas pessoas que já têm essa autoconfiança, essa autoestima tão boa no sentido de conseguir dizer não e conseguir cortar o outro quando se sente invadido, que é louvável, porque existem pessoas que acabam falando e se arrependendo. Cada pessoa consegue reagir de uma forma. Tem gente que é muito prática, direta, consegue simplesmente cortar o assunto e deixar o curioso ou com mais curiosidade ou muito sem graça. Agora, tem pessoas que têm essa dificuldade de falar não, de desagradar. Esse é um problemaço, porque a maior parte das pessoas não querem desagradar, não querem parecer rudes, e aí fica criando esse desconforto e às vezes a pessoa acaba se prejudicando para poder colaborar com outro que não tem nada a ver com a sua vida. Eu gostei demais da resposta também da Ana, que ela falou assim: eu terei nenhuma resposta assim. Agradeço muito o seu interesse, mas eu prefiro outro assunto. Chique, né? E essa ideia de agradecer o interesse valida o outro, mas ao mesmo tempo, como eu disse, coloca limites. Então é muito boa essa resposta. Nessa primeira parte, a reunião das pessoas que já são mais claras, são mais diretas e já deixam bem especificado que, olha, eu não quero falar sobre isso, mas tem também o time dos comentários daquela turma mais evasiva. Tem um comentário aqui que foi muito bom, mas eu não tenho o arroba dela aqui agora para falar. Mas ela falou assim: eu sou das respostas evasivas. Quanto que ganha? O suficiente, graças a Deus. Onde você vai viajar esse ano? Eu estou orando ainda. Quanto que você pagou nisto? Nem lembro. Ela, pura verdade. Por que que você deixou de ir a tal lugar? Ela, verdade, né? Faz tempo. E onde que você comprou isso? Ela, ganhei. Em seguida, ela falou que aponta para alguma outra coisa e diz, olha que lindo. Então ela aponta lá, uma criança, uma nuvem, uma lagartixa, e ela vai saindo de fininho para ela poder conseguir se safar desses curiosos, dessas pessoas que ficam entrando e insistindo para saber da sua vida. Gente, olha, esses dias eu passei por isso, esse estereótipo personificado na minha frente, com várias perguntas. E eu falei, meu Deus, eu estou de frente
com a pessoa que eu falei no vídeo. Olha que situação. O Flávio, ele já falou assim: eu tenho uma resposta pronta para os curiosos. Ele fala assim: você quer a resposta sincera ou educada? Então ali ele já dá aquela brincada. Falou: eu falo isso num tom bem humorado, todo mundo ri e assim eu esquivo da resposta. Muito bom também. Eu achei bem genial porque ele não precisa falar nada, ele dá aquela desarmada na pessoa, sabe? Dá uma brincada, deixa leve. Então isso tem muito a ver também do tipo de personalidade que cada um tem. Tem gente que é mais direto, não gosta de brincadeirinha, tem gente que leva mais numa boa, vai dando, como dizem aquele somebody love, essa palavra é bem antiguinha, né? Mas quem é da minha época aí pra mais, sabe? A Valéria, ela falou assim que uma vez ela ouvindo uma conversa, ela aprendeu uma resposta para dar para a seguinte pergunta: quanto que o seu marido ganha? E a resposta é o suficiente para a gente viver. Ou seja, ela falou assim: eu amei e nunca mais esqueci e passei a usar. É muito boa mesmo. A Sá falou: quando me perguntam o que conto de novo ou quais as novidades, eu respondo: nada que precise ser dito no momento. Eu entendo também, às vezes, as pessoas perguntam isso não no sentido de maldade, a gente tem que saber separar e no fundo, a gente sabe quem é aquela pessoa que é curiosa, que é entrona, que é sem noção, que a gente sabe que no fundo tem aquela pontinha de inveja ou sabe que vai ser fofoqueira, que vai querer te prejudicar de alguma forma e a gente sabe quando é um simples bate-papo. Às vezes você vai encontrar uma amiga, uma pessoa que você gosta muito e ela falar: e aí, o que você conta de novo? E claro, ela quer saber das coisas, e aí depende do seu nível de proximidade, do seu nível de amizade com aquela pessoa, se você quer compartilhar ou não. E às vezes você pode também, nesse o que você conta de novo, falar de amenidades, coisas que você falaria para qualquer pessoa. Agora, tem a galera que eu comentei no início do vídeo, que é a galera que devolve o desconforto. Ou seja, é aquela galera que não leva desaforo para casa. Entendeu? Então a gente vai ler aqui os comentários juntos. Ronaide, eu não sei se é assim que pronuncia, ele disse o seguinte: eu aprendi com o escritor Paulo Coelho numa das entrevistas que ele deu. Quando alguém te fizer alguma pergunta indiscreta que você não queira responder, simplesmente sorria e pergunte a essa pessoa: por que você quer saber disso? A pessoa fica morta de vergonha. Já testei e dá realmente certo. Ela própria desconversa. E em relação a quanto você ganha, eu aprendi: ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Muito bom também. O curioso fica sem graça na hora. Essa resposta também é muito boa. Quem não quer falar o salário, quem não quer ficar dando detalhes da vida financeira, ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. É muito bom porque todo mundo acha que sempre merece ganhar mais, não é verdade? O Widson, ele falou o seguinte: teve certa vez que, cansado do trabalho, a pessoa ficava perguntando tanto que mandei na lata: nossa, parece um interrogatório, quer o RG? Muito bom, esse já foi direto e, ao mesmo tempo, levou na brincadeira também, levou na esportiva de certa forma. Por mais que estivesse exausto, isso também, de certa forma, não deixa de ser uma brincadeira. A Samara, ela falou: você pergunta muito, né? Eu vou te chamar de Léo Dias. Isso só quem é brasileiro. Inclusive, teve muita gente que falou, eu acho que eu separei alguns comentários sobre isso. Muita gente comentou que isso é muito do brasileiro. Pessoas que foram morar fora do país, em outros lugares, na Europa e tudo mais, falaram que lá fora as pessoas não são tão invasivas, tão curiosas assim sobre a vida pessoal das pessoas, como a gente é aqui no Brasil. Então me confirma, se você mora fora do Brasil, você acha que isso é coisa de brasileiro? É da gente aqui que tem essa curiosidade de ficar perguntando sobre a vida do outro, de querer saber detalhes? Será que é isso mesmo? O Paulo disse assim: quando for insistente, diz qual o teu endereço, eu vou te mandar meus boletos para você pagar, daí responda. Muito bom, muito bom. Ele já manda a real, é isso. E se você achou que esse a galera já tá jogando humor, já tá jogando direto, tem gente que é mais ácido ainda, entendeu? Tem gente que joga mais forte ainda. Tem um que disse assim: às vezes é necessário ser grosseiro, não tem problema em matar para não morrer. Entendem a metáfora? Eu respondo com: você é bastante investigativo, né? Ou toma conta da sua vida, ou não sei e fico olhando para a pessoa em silêncio. Não tem por que ser educado com quem só quer munição contra você. Ou seja, essa pessoa também não
está disposta a levar desaforo para casa, ela não está disposta a ser elegante, educada com a pessoa que está sendo invasiva com ela. A Vanúcia diz o seguinte: eu me cansei de passar por essa situação constrangedora. Hoje, quando alguém vem me fazer pergunta difícil, eu respondo: estou cobrando R$ 300 para dar entrevista. Ela também leva de uma maneira bem humorada. A Karina falou assim: minha ex-chefe falava: se eu te contar, eu vou precisar te matar. Boa, ou seja, ela também levava na brincadeira. A Amanda falou: normalmente eu minto. Tem uma senhora que todas as vezes ela pergunta quando que eu irei ter filhos. Eu respondo: a senhora não tá sabendo? Eu tô grávida. KKKK. E teve mais gente que falou isso também. O Thiago, ele falou assim: a minha estratégia é mentir. Eu falo qualquer coisa que vem na minha cabeça. Minhas respostas para perguntas invasivas são mentiras absurdas. Eu vi muita gente falando sobre isso também. Quando não quer responder, inventa uma coisa bem mirabolante. E aí ele falou: cada hora eu dou uma resposta diferente, deixando o curioso doido. E se a pessoa insistir muito, eu apenas falo: por que essa curiosidade toda? Também é uma boa pergunta, você devolver uma pergunta para a pessoa que veio invasiva. A Elísia falou também: eu tenho esse tipo de dom desde criança, que é enganar direitinho o curioso. Eu forneço até informações hiper mega nada real só para aumentar mais informações erradas sobre a tal percepção do curioso. Ou seja, ela também fantasia, aproveita, coloca a veia artística para fora. Outra também, a Natália falou: eu minto para confundir o curioso, mas se eu tiver um dia com bem pouca paciência, já logo falo. E o que essa informação iria mudar na sua vida? Já vai direto ao ponto. Agora o Gilderson, ele colocou aqui algumas dicas de ouro para a gente poder aprender, que ele falou assim: sigo parte delas. Quando uma pessoa pergunta se estou bem, eu falo: estou ótimo e sigo o meu caminho. Quando insistem com especulações: ah, já casou? Ah, não vai namorar? Tá trabalhando? Quanto que você ganha? O que você faz? Eu simplesmente faço silêncio ou falo: na hora certa, tudo acontece e tchau. Ele deixa a pessoa no vácuo, ele simplesmente não responde. Eu falei sobre isso, inclusive, no vídeo, que a gente não é obrigado a responder, a gente pode normalizar o silêncio, que às vezes a gente acha que precisa responder, ou ele simplesmente fala que, olha, na hora certa tudo acontece e é isso, e vai embora, ele não é obrigado a nada. E ele continua o comentário falando que isso muitas das vezes desperta raiva em alguns e acabam falando que sou muito sério, que afasto as pessoas e falam que eu não tenho empatia. Pensam que ser simpático é abrir a boca e falar aquilo que querem ouvir da nossa vida, mas não é assim. Quanto mais você informa a sua vida, mais riscos de invejas e chacotas em rodinhas de fofocas e falsidades. Quanto menos expor e informar tudo de bom que está acontecendo ao seu redor, mais paz mental e 0% de chances de constrangimentos deselegantes. Aí ele falou: vídeo sensacional, enfim, muito bom. O comentário dele também bem completo. Tem uma outra pessoa, que eu não sei se eu posso falar o arroba dela, porque ela falou algo mais pessoal. Há 10 anos ela falou que fez uma cirurgia estética nas mamas e uma colega que ela havia conhecido há uns meses na aula de dança ligou para ela e falou: eu soube que você fez cirurgia, não foi? Quanto que você pagou? E aí ela respondeu com: para que você quer saber? E a pessoa: que bobagem, eu sou sua amiga, o que custa me dizer? E ela respondeu: amiga, eu acabei de te conhecer, eu não vou dizer não. Ela já não gostava de mim e daí parou de falar comigo. A gente tem que estar pronto. Toda vez que a gente dá uma resposta mais direta ou que a gente não quer responder a algo e a gente não aceita esse passar dos limites, a gente também tem que estar pronto para perder essas pessoas. E aí você tem que colocar na balança se vale a pena, se não vale a pena. E quando eu falo, por isso que é tão complicado, às vezes com família a gente não consegue falar muitas vezes dessa forma, porque tem que ter toda aquela social de que você precisa manter a ordem e a harmonia familiar. Tem pessoas que, se você dá uma resposta dessa, ela vai entender como uma má resposta, ela vai ficar chateada. Enfim, as relações humanas são complexas nesse ponto. A Joyce falou assim: esses tempos perguntam muito sobre filhos. Comecei a fazer uma cara desconfortável, meio de choro, e falo que é um assunto sensível, ou seja, ela falou que as pessoas não insistem a partir daí, e ela ainda castiga as pessoas com mais curiosidade ainda, ou seja, é um assunto sensível e a pessoa vai criar 1000 ideias, 1000 teorias na cabeça dela. Eu separei um comentário aqui que fala sobre essa questão da curiosidade dos brasileiros que eu comentei
anteriormente. A Yumi, ela falou, graças a Deus eu não fui criada por brasileiro que tem esse excesso de curiosidade. São extremamente invasivos, ao extremo. Ela falou que foi criada por um dinamarquês e isso ajudou muito a moldar o comportamento dela para ela não ser assim. E do mesmo modo que não tenho essa curiosidade na vida de ninguém, ela falou que não gosta que também façam a mesma coisa com ela. Então, se você já teve essa oportunidade, tem parente, tem amigo, enfim, que mora fora, para dar esse feedback aqui. E aí, as pessoas lá fora, elas têm essa curiosidade toda que nós brasileiros temos aqui na nossa sociedade? Tem essa diferença cultural mesmo? Eu até acredito que sim, porque até a gente vê isso, alemães, os americanos também são pessoas mais diretas e não ficam querendo saber, até mesmo nessa questão de amizade, é muito mais difícil você fazer amizades em algumas regiões, em alguns países. Então, eu acredito que essa teoria possa fazer sentido sim. Foi muito legal reagir aos comentários de vocês. Claro que tiveram vários outros comentários, se eu fosse pegar todos, a gente ia ficar aqui muito tempo. Se você acha que foi legal esse tipo de vídeo, de repente comenta aqui para, de repente, pegar outros vídeos, gravar mais sobre isso. E o que fica de lição de tudo isso é que esses comentários, eles provam que quando a gente para de ser bonzinho, de ser bobinho demais, de explicar tudo para todo mundo, a gente não perde só pessoas, a gente perde fofoqueiros, curiosos, então acaba sendo uma limpeza no ambiente emocional da nossa vida. Porque muitas vezes, eu falo muito sobre isso aqui no canal, a gente insiste em relações que não valem a pena. A gente insiste em caber para agradar, caber em ambientes que já não são mais nossos, sabe? E a gente fica insistindo nisso. Então é interessante também a gente ver esses comentários, principalmente de pessoas que têm coragem de peitar o curioso, de peitar o invejoso, porque isso faz diferença quando você entende que você se valoriza e você entende os seus limites, até onde você está disposto a ir. E teve uma pessoa que, inclusive, eu não lembrei de pegar esse comentário aqui, que fez um comentário algo do tipo que, assim a gente vai ficar sozinho na vida, assim a gente não vai ter ninguém. E não é isso, não é bem assim. A gente sabe que o outro tem defeito, nós temos defeitos, o outro também tem defeitos, e a gente vai nessa dança, nesse jogo. Mas existem pessoas que são sem noção ao extremo, que passam dos limites ao extremo, e por mais que você coloque, imponha os seus limites, essa pessoa vai continuar tentando ultrapassar. Então, até que ponto você está disposto a continuar convivendo com pessoas assim, se desgastando emocionalmente para tentar caber? Então, é muito mais uma escolha e você entender se vale a pena esse sacrifício ou não vale. E para a gente finalizar, obviamente, eu quero que você comente aqui qual foi a pergunta mais sem noção que você já recebeu e qual é a resposta que você gostaria de ter dado, ou qual foi o comentário aqui desses que eu reagi, qual foi o comentário que você achou mais legal e você vai passar a utilizar na sua vida. Comenta aqui que eu quero saber e também se você quer mais esse tipo de vídeo. Muito obrigada pelos 100 mil mais uma vez, a gente se vê no próximo, vou deixar recomendado aqui.